A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira. Bom dia a todos que nos assistem aqui do Brasil. Bom dia, boa tarde, aliás, ao pessoal que nos assiste da Angola. Lá agora são 2 horas da tarde e aqui no Brasil 10 horas da manhã. Bom, hoje nós damos continuidade ao nosso projeto Brasil e África, Diálogos Filosóficos, com o professor Inácio Valentim, que nos cedeu a entrevista no dia 7, para falar um pouco do seu trabalho como professor dentro da área de filosofia e dentro da instituição que ele faz parte. Bom, para quem não assistiu a entrevista ainda, ela está disponível no canal do Facebook, no Estoicismo Artesanal, e em breve também a gente vai disponibilizar no YouTube, assim também como essa entrevista de hoje. Bom, esse é um projeto que busca, a partir do grupo de pesquisa Viva Vox e do Pórtico de Epiteto, junto ao programa de pós-graduação em filosofia da UFES, propõe lançar o olhar em direção à filosofia africana com o projeto Brasil e África. Para tanto, esse projeto ele vai acontecer todo mês, tendo sempre uma proposta, com uma entrevista com um convidado ou convidada, e também uma conferência que será feita também em dias diferentes. Bom, novamente eu quero dar as boas-vindas ao professor Inácio Valentim, que fala da Angola, né, como eu já havia dito, e eu quero fazer a apresentação do professor Inácio novamente, uma vez que algumas pessoas podem não ter assistido e estar assistindo agora, né? O professor Inácio Valentim, ele é natural de Guiné-Bissau, e reside há 10 anos em Angola. O professor é doutor em filosofia pela Universidade Carlos III de Madrid, membro do doutorado integrado do Centro de Filosofia de Ciências da Universidade de Lisboa, autor de várias obras e possui instâncias de investigações pós-doutorais. Atualmente, ele é diretor-geral do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente e SPSN, uma das instituições educacionais mais importantes da Angola, situada na província de Huambo, no sul de Angola. Bom, novamente, professor, muito bem-vindo. Gostaríamos, então, de passar a palavra ao senhor. Antes, porém, dizer que o professor Aldo Dinucci também, o coordenador do Grupo Viva Vox, do Pórtico de Epiteto, um dos mentores que pensou no começo todo esse projeto de estabelecer essa relação, essa ponte filosófica com a África, e tendo o senhor como convidado principal. Agradecer também ao Joelso, que hoje está na parte técnica, ajudando aí. Enfim, bom, professor, a palavra é sua, e boa conferência. O Aldo, não sei se ele quer falar alguma coisa antes. Não, obrigado, Vilmar, pela apresentação. Então, bem-vindo, professor Inácio Valentim. Bem, muitíssimo obrigado. Antes de mais, bom dia aí no Brasil e boa tarde aqui para nós em Angola. Eu queria agradecer ao professor Aldo Dinucci, ao Vilmar e ao Gerson. É um prazer enorme poder encontrar, conhecer, embora à distância, o professor Aldo, porque eu entrei em contato com ele há mais de 10 anos, por causa das minhas pesquisas, e tive o prazer, como eu estava a citar um texto dele, pude escrever-lhe, e ele pode, na altura, dizer-me, ajudar-me para eu poder
continuar na linha de investigação que eu estava a fazer. Então, é um prazer enorme poder conhecê-lo, como digo, embora através do ecrã, assim, 10 anos, ou aproximadamente, ou mais de 10 anos depois. Então, quero, naturalmente, agradecer a oportunidade que ele, através do seu grupo de pesquisa, proporcionou ao Instituto nesta primeira leva, mas também aos outros colegas que vão participando. Bem, eu estou para falar, portanto, de Laques de Platão, a questão da educação e da inserção dos filhos através da fama dos pais. E eu vou dividir esta minha fala a partir de 2 momentos. No primeiro momento vou falar de Laques, mas é sobretudo o enredo da obra de Laques. E no segundo momento vou falar da interpretação que Foucault faz, naturalmente, sobre esta obra de Laques. Então, no primeiro momento, há que dizer que o centro aqui do debate desta obra de Laques vai ser a necessidade de definir a virtude como a meta da educação. Há uma necessidade de definir a virtude como uma meta da educação moral. Mas, como eu dizia, primeiro vamos ver o enredo de Laques. Tanto quanto sabemos, Laques é escrito por volta de 420 e o enredo vai ser em Atenas, num ginásio em Atenas, porque 2 pais preocupados com a educação dos filhos vão convidar a 2 figuras muito importantes em Atenas daquele tempo, que serão 2 generais também, que é o general Nícias e o general Laques, que vai naturalmente dar nome à obra, ou então a este diálogo. E estes pais tinham esta preocupação. Lisímaco e Melecias tinham a preocupação de saber como é que se pode fazer a educação dos filhos. Por quê? Porque Lisímaco e Melecias, eles eram filhos de gente muito importante no passado da Atenas, gente que desempenharam funções muito importantes para a cidade de Atenas. Estou a falar de, tanto, Aristides e de Tucídides, não o Tucídides historiador general, mas um outro Tucídides que, segundo os textos e segundo os comentadores e tradutores espanhóis, era uma pessoa que era vista como uma espécie de concorrente direto de Péricles naquela altura. E então eles, naturalmente, têm estes filhos, que é Lisímaco e Melecias, e Lisímaco e Melecias, por sua vez, agora também têm filhos. E então têm preocupação de saber que tipo de educação eles podem dar naturalmente para os seus filhos. Porque eles se encontram num momento, num estado, em que, apesar de serem filhos de pais famosos, gente que desempenhou função muito importante na cidade de Atenas, ainda assim eles se encontram, têm dificuldades para a sua respectiva inserção. São filhos de pais famosos, mas eles se dão conta de que a fama dos pais não está a servir-lhes absolutamente para nada no que diz respeito ao enquadramento, à inserção nas atividades públicas, nas atividades laborais, e mesmo no impacto que a fama que os pais têm, por exemplo, para poder naturalmente ter algum tipo de influência. Daí que eles, sabendo
da fama destes dois generais, Lax e Dinícias, eles convidaram estes dois generais para irem assistir a este espetáculo de oplomaquia num dos centros aí de ginásio de Atenas, e depois desta atividade de oplomaquia, eles começaram naturalmente a expor a sua preocupação, o motivo por que convidaram a estes generais para estarem aí. E o motivo era que eles, como disse, eram filhos de gente famosa, mas que neste preciso momento não estavam a beneficiar da fama, naturalmente, dos pais. Então eles dizem de nós mesmos eles não cuidaram das coisas da cidade, mas de nós mesmos eles não cuidaram. De modo que o texto, que é também visto como uma espécie de introdução dos diálogos socráticos, e aqui entendemos por diálogo socrático aquilo que a tradição clássica também nos ensina, que tem a ver com aqueles diálogos que são aporéticos, no sentido de que, no fim, quer Sócrates, quer os seus respectivos interlocutores, não chegam a um acordo e cada um vai à sua vida, cada um quase que se separam dramaticamente, diríamos, entre aspas, né? Daí que o texto também é apresentado como sendo uma espécie de introdução a estes diálogos aporéticos, introdução aos diálogos socráticos, que são naturalmente estes diálogos aporéticos. Depois, o texto tem outra coisa que tem a ver que o texto reúne personagens muito importantes, como já disse. E, portanto, tem Lisímaco e Melecias, Nícias e Lax. Ambos, aliás, todos eles têm uma fama muito grande na cidade, o que faz também com que o texto, desde o ponto de vista, quando a gente analisa o texto desde o ponto de vista da credibilidade familiar, então o texto está num patamar muito alto, porque é uma espécie de encontros de famílias importantes, de gente importante. E então o texto tem isso. Mas também o texto tem outra componente que tem a ver precisamente esta questão da educação, porque os dois generais, eles têm filhos, não só que têm fama, mas também têm filhos, e os seus filhos conseguiram ter inserção na cidade, o que mais ou menos não aconteceu com os filhos dos proponentes do debate, que são Lisímaco e Melecias, que têm filhos, e eles, para já, eles não têm uma inserção muito boa na cidade. E também estão a ver que os filhos vão correr o risco de não ter uma inserção boa na cidade. Daí que eles vão ter com estes generais, que não só têm fama, como também os seus filhos têm naturalmente uma boa inserção na cidade. E, portanto, eles vão discutir a questão da educação. Mas eles se dão conta, aliás, só vão se dar conta desta dificuldade quando Sócrates entrar. Daí que o problema de Lax também vai ser a questão da definição. Querem falar da educação, mas têm que definir o que é a educação. De que tipo de educação querem falar? Naturalmente, eles aqui, o texto vai falar de educação a partir de coragem, não é? Por isso que o texto de Lax se chama educação, ou se chama Lax, ou sobre a coragem. E, portanto, quando eles começaram a falar sobre a educação, sobre a questão da oplomaquia, a questão da coragem, a questão da valentia,
cada um deles vai dar uma definição sobre aquilo que ele acha que deveria ser a educação desde o ponto de vista da valentia. Só que a um determinado momento, eles se dão conta de que têm dificuldade. E daí depois vai entrar Sócrates, e nós vou falar disso no segundo momento. Mas a entrada de Sócrates vai como que destruturar a linha que eles estavam a levar para a questão da educação. Porque quando Sócrates vai entrar, Sócrates vai desvalorizar a questão da coragem. Ou seja, que Sócrates não vai olhar para a coragem como um elemento fundamental para falar da educação que é necessária na cidade. Sócrates não vai olhar para a questão da fama como sendo algo que seja importante no âmbito da educação na cidade. Porque Sócrates, nem para fama, nem para êxito. Porque até agora, o êxito e a fama estavam associados à questão política. O fulano tem êxito a nível da cidade porque conseguiu ser um bom gestor político. O fulano tem fama a nível da cidade porque conseguiu ter um impacto, e este impacto está relacionado com a questão política. E então, quando Sócrates vai entrar na cena, ele vai desvalorizar tudo isso. Vai desvalorizar a questão da coragem, que a coragem não pode ser o elemento principal para a formação de futuros governantes, dirigentes da cidade, porque, naturalmente, este debate passa-se entre aristocratas, ou entre as famílias, ou a classe dos aristocratas, porque eram todos gente rica, gente importante, gente influente na cidade. E, naturalmente, Sócrates não vai achar que os filhos, ou aqueles que devem ser educados para continuar, para trabalhar, para ter um protagonismo na cidade, deva ser, naturalmente, unicamente a partir dessa coisa. Assim como ele não vai aceitar que a fama e a excelência sejam coisas que estejam ligadas, naturalmente, à questão política. Então, vai fazer a proposta de que, naturalmente, a excelência tem que ser algo que esteja ligada à alma, à questão da nobreza, à questão do espírito. De que a excelência não pode ser porque ganhou X batalha. A fama não pode ser porque ganhou X batalha, ou muitas batalhas. A fama tem que vir da prática do dia a dia, daquilo que a gente faz enquanto gente de bem, enquanto gente boa. Daí que, por isso que eu dizia que quando ele vai entrar, vai mais ou menos destruturar tudo aquilo que os generais até agora tinham visto, que tem a ver com um certo tipo de educação, que é uma educação mais ou menos pragmática, mas que Sócrates vai esvaziar este tipo de pragmatismo. Daí que a intervenção de Sócrates também vai trazer outro problema, que tem a ver com a questão que se vai colocar. O que é possível ser educado, ensinado? E qual é a importância prática daquilo que se vai ensinar? Então, desde este ponto de vista, o diálogo de Laques se aproxima um pouco com o diálogo de Menon, assim como com o diálogo de Protágoras, em que, em algum momento, a gente sente como se houvesse dúvidas naquilo que é passível de ser ensinado. A questão da virtude. Se a virtude pode ou não ser ensinada. Só que, ao mesmo tempo que isso levanta problemas, porque Sócrates coloca este problema, é possível, o que é possível ensinar? O que se deve ensinar? E qual é a praticidade daquilo que a gente vai ensinar? Ao mesmo tempo, como se falava da questão da virtude, naturalmente os grandes especialistas da virtude eram os sofistas. E nós já sabemos a história de Sócrates com
com a sofística. E, portanto, os sofistas são aqueles que sempre se predispuseram, sempre criaram disponibilidade para ensinar a virtude, porque eles são especialistas em tudo aquilo que diz, portanto, que diz respeito à virtude. Ora bem, Sócrates vem e coloca em causa não só esta questão sofística, de que os sofistas podiam ensinar a virtude, mas coloca em causa também a própria teoria. É quando os gerais olham para a coragem e definem a coragem naturalmente como a virtude. Porque, ao longo de muitas definições que vão aparecendo, Sócrates vai tentar confrontar cada uma destas definições para poder, naturalmente, pôr em causa tudo aquilo que os sofistas estavam, os generais estavam, portanto, a tentar mais ou menos propor. Portanto, o debate, se bem Sócrates era apenas um simples convidado, à medida que o texto vai crescendo, Sócrates vai ficar no centro, naturalmente, do debate. Por quê? E aí eu passo para o segundo ponto. Por que Sócrates vai ficar no centro do debate? E aqui eu introduzo, naturalmente, a interpretação Foucaultiana sobre este texto. E a interpretação Foucaultiana tem a ver com a questão da paresia. Paresia ou paresia, já não sei bem como dizer, porque a esta altura depois sou muito influenciado pela tradição que me acompanhou na formação. Bem, então, por que há esta ruptura, esta entrada de Sócrates de forma paresiástica? Precisamente através da confissão de Lisímaco, diz Foucault, de l'aveu, tanto a confissão, l'aveu no sentido da confissão de Lisímaco. É Lisímaco que enquanto estavam perdidos na sua discussão, então de repente viram Sócrates a passar, e Sócrates sempre passa no momento oportuno para Platão, não é? Platão tem este tipo de criação. Todo mundo está confuso e de repente Sócrates aparece para dar mais ou menos uma luz para tirar as pessoas da confusão. Então, diz o texto, Sócrates estava a passar e Nícias lhe viu, não Lisímaco, Nícias, o general Nícias lhe viu. Então disse aos outros, estão a ver aquele camarada que está a passar aí, aquele senhor. Não, aquele é Sócrates. Disse, se alguém neste momento nos pode ajudar, se alguém pode tirar-nos, esclarecer toda esta confusão que nós estamos a ter, este senhor é Sócrates. Não lhe deixam ir. Disse, tanto quanto sei, o trabalho dele na cidade é ensinar. Ele está sempre com os jovens, manhã, tarde e noite, a ensinar. Então, uma vez que nós estamos a falar de educação, não há ninguém, neste momento, melhor que ele, para, naturalmente, falar de educação. E aqui diz Foucault, é o sentido profundo da manifestação paresiástica. Quer dizer que o paresiasta é aquele que reconhece a verdade, é aquele que aceita a verdade, é aquele que procura a verdade, é aquele, portanto, que faz da verdade a sua única saída. Então, desde este ponto de vista, Nícias aparece aqui como precisamente aquele que encarna naturalmente a questão da paresia. E, portanto, há este primeiro momento em que a paresia aparece porque Nícias e todos os outros, diz Foucault,
aparece como uma medida. E depois, não só como uma medida, mas também como um compromisso. Medida em que aspecto? Diz Foucault. Por quê? Porque quer Nícias, quer Laques, quer Melessias, quer Lisímaco, eles já se deram conta de que estavam sem saída, de que aquilo que eles estavam a apresentar como definições possíveis, plausíveis para a educação, para a formação de jovens aristocratas, futuros dirigentes políticos da cidade de Atenas, não estava, de fato, a ter saída. Então, eles mediram dentro deles e deram-se conta de que a coisa não estava bem. Então, por isso, que há este compromisso. No segundo momento, há este compromisso. No segundo momento, deste primeiro momento, porque depois temos em três, o marco da parede, neste texto vai aparecer em 3 momentos. Mas, portanto, há neste primeiro momento do marco da parede a questão da medida. Mediram, sentiram que não podem, então comprometeram-se a encontrar alguém que pode. E este alguém é, portanto, Sócrates. Então, há aqui um compromisso com o quê? Um compromisso com a verdade. E, portanto, Sócrates, quando vai entrar, Sócrates vai aumentar mais algo, porque eles, no primeiro momento, já mediram e depois se comprometeram. Agora, no lugar do comprometimento, Sócrates vai aumentar a questão da honestidade. Diz Sócrates: se vocês querem, de fato, que eu opine, então nós temos que ser honestos conosco mesmos. Porque aqui estamos a falar de algo que é muito sério. O que é este algo sério? Estamos a falar da educação. Se estamos a falar da educação, então temos que fazer uma leitura até que ponto nós estamos disponíveis para atuar honestamente, com honestidade. Então, Sócrates lhes confronta em relação a tudo que tinham dito até agora sobre a questão da educação, o marco conceptual deles da educação. Este marco vai ser abalado a partir dos pressupostos da honestidade que Sócrates vai propor. Porque Sócrates vai perguntar, mas não estão a falar de oplomaquia. Se fossem, por exemplo, para os filhos de Nícias ou de Laques, será que a educação que ele teria que dar seria esta educação? Não, aprende a oplomaquia. E a oplomaquia vai fazer com que tu sejas alguém importante na cidade. Então, eles são obrigados, no marco da honestidade, de responder-se aquilo que eles querem oferecer aos filhos de Lisímaco e de Melessias, se eles vão tentar, portanto, se Nícias e Laques seriam capazes, naturalmente, de oferecer isso aos seus próprios filhos. E, portanto, neste primeiro momento, vemos a questão da medida. Medir é como que medir a temperatura. Depois de medir a temperatura, comprometeram-se. A questão do compromisso, ou melhor, do comprometimento. E depois tem a questão da honestidade. E, naturalmente, a questão da honestidade vai gerar, e isso já é o segundo momento da parésia, vai gerar a questão de exame, elencos, exame, quer dizer, que entrar dentro de si e examinar a si mesmo, se de fato, com o exame da honestidade e do comprometimento, se eles vão poder, naturalmente, dizer ainda, se vão ter coragem ainda de dizer aquilo que eles estavam a dizer. Se ainda assim vão ter coragem de continuar a sugerir a prática de oplomaquia como um instrumento, como um lugar, como um espaço, como uma via de educação para os jovens aristocratas que aspiram naturalmente a ser amanhã gente importante, gente que vai dirigir a cidade. Portanto, Sócrates, que ganhou um lugar, diz Foucault, ganhou um lugar a partir do reconhecimento, o reconhecimento parasiástico,
Portanto, a partir da abertura, a partir da confissão parasiástica de Nícias, porque é Nícias que diz, não deixem que passe. Porque o trabalho dele, tanto quanto sei, é ensinar aos jovens. E isso faz lembrar a apologia, porque é na apologia que Sócrates, apologia e Críton, que Sócrates vai ter, mas de modo particular, em apologia, que Sócrates vai dizer, olha, eu não vou me calar porque, de fato, a divindade escolheu-me. E a divindade não só escolheu-me, como a divindade confiou em mim e entregou-me uma missão. Qual é a missão que a divindade entregou? A missão que a divindade entregou é que eu tenho que ensinar as pessoas, exortar as pessoas, dia e noite, sem cessar. Para quê? Para que, naturalmente, eles mudem de vida. Daí que aquilo que Nícias, a confissão, a abertura, o assumir da sua própria impotência para resolver, para dizer aquilo que sobre a educação. Também é mais ou menos aquilo que Platão sempre apresentou de Sócrates em relação a Sócrates. Portanto, Nícias nos diz que Sócrates é aquele que vai poder educar, que vai poder dizer, que vai poder arbitrar, porque é o trabalho dele. É o trabalho dele. E sabemos pelo texto que Nícias não vai ser tão radical quanto será Laques. Mas aqui voltemos à questão que tem a ver com a questão de interioridade, a questão de exame. O procurar entrar em si mesmo, dizer a verdade a si mesmo, para poder produzir uma verdade exterior. É isso que, naturalmente, o processo de exame faz. E é isso que Foucault diz, que vai acontecer neste segundo momento parasiástico do texto. Há uma necessidade, Sócrates chama aos interlocutores, todos eles, os quatro, portanto, Lisímaco, Nícias, Laques e Melecias, todos eles têm que fazer exame. Cada um tem que se perguntar, de fato, o que é que sabe? Uma vez que o tema é sobre a educação, eles têm que se posicionar, eles têm que dizer o que é que verdadeiramente sabem sobre a educação. E portanto, este posicionamento, daí que eu dizia aqui, o texto tem similitude com Menon, porque é em Menon que nós vamos ter a pergunta sobre o que é que se pode ensinar, como é que eu posso ensinar algo que nem sei o que é. Para que eu diga que é virtude, eu tenho que saber o que é virtude. De fato, Aristóteles não vai estar de acordo com Sócrates neste ponto, porque Aristóteles é ética não a Nicômaco, outra ética de Aristóteles, ética eutidemo, ou ética eudemo. Aristóteles vai dizer, repara só, Sócrates se engana porque Sócrates pergunta o que é a justiça. E diz o que é a justiça porque ele pensa que sabe o que é a justiça. Só que ele não abre o campo, não abre muito mais para poder saber exatamente o que é a justiça. Sócrates diz, Aristóteles, Sócrates pergunta o que é a virtude e parte do princípio do que pode ser um homem virtuoso. Mas Aristóteles diz que Sócrates ignora que para dizer o que é a justiça, nós também temos, não basta só dizer que a justiça é isto. É preciso também ter em conta onde é que a justiça se constrói e como é que se constrói. E, portanto, para dizer o que é a virtude, é preciso ver como é que a virtude se constrói e onde é que se constrói, ou com quem é que se constrói. Essa será abrir uma janela, que será a crítica que Aristóteles vai fazer. Mas voltemos, portanto, a esta relação de Menon com Laques. Como digo, assunto é sobre a virtude. O assunto é sobre a educação. Eu estou a falar da virtude, mas se me perguntarem agora o que é a virtude, eu não sei. Porque pode ser que a resposta que eu sei sobre a virtude, que eu conheço da virtude, não seja aquela que
olha, vai agradar a outra pessoa. Mas não quer dizer que, naturalmente, não haja uma definição. Não haja uma definição da virtude. Então, Menon vai dizer, não. Primeiro, temos que saber o que é que queremos ensinar e conhecer aquilo que vamos ensinar. Então, é neste ponto de vista também que Sócrates vai exigir a definição. Okay? Vamos definir a coragem, como sempre Sócrates faz. Vamos definir a educação. Agora, para além de definir, ele convidou aos interlocutores, aos participantes, que cada um se perguntasse, que cada um fizesse exame, que cada um tentasse tocar lá no fundo, para ver se de fato sabe sobre aquela coisa que se propõe falar. Neste caso, se Nícias sabe sobre aquilo que quer passar aos pais Lisímacos e Melecia, porque eles estavam lá com preocupação. Qual era a preocupação deles? Como nós já dissemos, a preocupação deles é saber como é que podem educar os seus filhos para que os filhos não dependam da fama dos pais. Porque eles mesmos, depois de depender da fama dos seus pais, eles estavam a ver que não tinham uma inserção na cidade. Porque a cidade não vive da fama dos pais. A cidade não vive dos êxitos dos pais. Ou seja, que a cidade que eles vão tentar contactar não vai lhes receber porque eles eram filhos de famosos. Ou seja, repara só como é que Platão é um gênio. Porque isto que é a nossa doença na contemporaneidade. Eu chego, aqui nós sempre falamos das ordens superiores, não é? Alguém quer resolver algo, diz não, por orientação das ordens, de ordem superior. Ok, a ordem superior orientou, então tu tens que falar. Aliás, tu tens que fazer. Há algo que está bloqueado? Não, a ordem superior diz que tens que desbloquear. Ora, é esta questão da ordem superior que Platão já mandava passear, com entre aspas. Quer dizer que, não, ninguém vai te empregar porque o teu pai foi famoso. Não, o teu pai é que foi famoso porque fez algo que a cidade reconhece. E tu não és teu pai, mesmo trazendo o nome do pai, mas neste caso concreto, tu não és o teu pai. Então daí que Platão pensa isso e vê naturalmente, porque isso era uma espécie, diz Foucault, era uma espécie de doença, uma espécie de praga em Atenas daquele tempo, aquilo que a gente chama aqui de cunha, que chega, eu sou o fulano, filho do fulano, amigo do Beltrano e de Cicrano, ok, o caminho está aberto. Então Platão tenta trazer precisamente estas coisas que estão nas antípodas daquilo que deve ser aceito. Assim como trouxe no Eutifron, o filho que, em nome da justiça, vai processar o pai. Então, para dizer que de fato, aqui a gente pode pensar que há uma coisa que é radical, não é? Uma espécie de talibanismo platônico no que diz respeito à questão da ética, da moral e por aí fora. Mas ele traz isso que era importante. Daí que Sócrates vai convidar a cada um deles para entrar dentro de si e perguntar-se se sobre a educação deveriam ter falado. Se estavam na condição de aceitar participar como gente que pode opinar sobre a educação. E isso é tão importante, por exemplo, quando a gente pensa aqui no nosso contexto. Aparentemente, qualquer pessoa pode ser professor. Basta que tenha licenciatura, que tenha um mestrado, pouco importa se é mestrado científico ou por aí fora. Então, é candidato a professor. Então, é disso que Menon nos diz. Como é que eu vou ensinar se eu nem sequer sei sobre aquilo que eu vou ensinar? Se eu não conheço aquilo que eu quero ensinar? Okay? O nosso tempo, a nossa época vive disso e a gente enche os currículos com muita informação e nos tornamos muito grandes quando, na realidade, somos, de fato, muito pequenos, desde este ponto de vista da leitura platônica. Então, tem aqui, portanto,
No primeiro momento, tem a questão da medida, medir a temperatura. E na medida da temperatura, nós temos o compromisso. E ao lado do compromisso, naturalmente, temos esta disposição para a honestidade. E depois desta honestidade, temos esta leitura. Porque eu decidi ser honesto comigo mesmo, e então eu faço uma leitura, eu entro dentro de mim para ver se eu devo falar ou não naquele assunto que neste momento está a ser falado. E o terceiro e o último momento, neste marco da paresia, disse Foucault, tem a ver com a questão da epimeleia, a questão do cuidado. Para o cuidado, desde este ponto de vista socrático, platônico, Foucaultiano, tem também que ver com a questão de Ellen Joyce, a questão da interioridade, a questão do exame. Porque Sócrates, na Apologia, diz, não, eu estou para vos cuidar. Uma vez que vocês não têm a preocupação de cuidar de vocês mesmos, a divindade também me enviou aqui para vos cuidar. E o cuidar, desde este ponto de vista paresiástico, significa morrer. Significa dizer algo e este algo poder chocar com as pessoas. Daí que diz Foucault, não só está esta questão do cuidado, como também está a questão de paresia, porque Sócrates estava a falar com as pessoas mais importantes naquela altura da cidade. Ele estava a falar com Nícias, estava a falar com Laques, que eram generais, e, portanto, que desempenham atividade política, que desempenham a função política. E então, o que ele vai lhes dizer? Vai lhes mandar calar a boca. Vai lhes dizer, vocês não sabem do que falam. Vocês estão aqui como políticos. Vocês decidem sobre nós. Mas sobre aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que nós precisamos, sobre aquilo que nós temos carência, vocês não sabem nada. Então, diz Foucault, por isso que este texto de Laques é muito importante, não só desde o ponto de vista do enredo, onde as coisas acontecem, mas, sobretudo, desde o ponto de vista deste confronto político, que tem a ver que Sócrates, ao ter esta oportunidade, vai confrontar os políticos, vai lhes perguntar, vai fazer com que eles falem, uma vez que daquilo que se estava a falar é aquilo que era mais importante na cidade, porque tem a ver com a questão da educação. Então, o político tinha que falar sobre a educação. Qual é a sua visão da educação? Qual é a sua proposta de educação? O que ele pensa de educação? Quais são os protótipos e os parâmetros para uma boa educação? E, naturalmente, na conclusão, dá-se conta de que eles não sabiam sobre aquilo que eles queriam falar, mas também não tinham disponibilidade para assumir que não sabiam sobre aquilo que eles queriam falar. Daí que, no início, nós dizíamos que este texto é um texto que é considerado por muitos, como sendo um texto introdutório no que diz respeito aos diálogos socráticos, no que diz respeito, portanto, a esta questão da aporia, porque, no fim, Sócrates e os seus interlocutores não chegarão a acordo e não haverá um entendimento, e cada um irá, portanto, à sua vida. Como aqui no texto, cada um, Sócrates vai à sua vida, os dois generais vão à sua vida, e Lisímaco e Melecias voltam, naturalmente, desesperados, porque aqueles que deveriam ser referências não conseguiram chegar a um entendimento, mesmo eles sabendo que, na linha de Platão, no pensamento de Platão, que quem tinha razão, naturalmente, era Sócrates. Mas o diálogo termina, portanto, de forma aporética. E seria isso que eu queria partilhar aqui com os colegas, e mais uma vez renovar o meu agradecimento e o regozijo de poder
de ter esta oportunidade de conhecer o professor Aldo 10 anos depois. Agradecer ao professor Vilmar, Dr. Vilmar e Dr. Gerson, que foram incansáveis nestes contactos destes dias. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua generosidade, tanto pela entrevista, de nos apresentar um pouco mais, de nos colocar mais próximo da realidade de fato, do que é estudar filosofia, do que é fazer pesquisa em filosofia, na realidade do continente africano, mais especificamente na realidade da Angola. Claro que, como o senhor disse mesmo na entrevista, trata-se de um continente gigantesco, né? Tanto que o senhor até já tem apresentado outros nomes, né? Mas para a gente está sendo muito gratificante e muito enriquecedor esse contato. Então, acredito que não só eu, mas eu posso falar em nome do grupo, né, o Viva Vox, em nome do GT Póstico de Epiteto, o Aldo está aí, ele também pode falar. Nós somos imensamente gratos pela sua disponibilidade e partilha. Bom, o Aldo quer falar alguma coisa? Parabenizar o Inácio, o professor Inácio, pela excelente fala, né? E sobre uma questão que é absolutamente contemporânea, né? Porque, de fato, os diálogos de Platão têm essa qualidade, certo? Eles nos falam diretamente, justamente, sobre essa questão da educação, né? Que é um problema sério que nós estamos passando no Brasil. Literalmente, é como se ninguém soubesse sobre o que é educação e como educar as pessoas. Não basta ver em que nível nós estamos nos índices de aprendizagem no mundo, né? Estamos lá entre os piores países do mundo em termos de aprendizado, em termos de tudo isso, certo? E ainda muito legal essa questão do Laques, né? Sobre a desqualificação da coragem como uma virtude importante para a cidade, né? Isso é algo que vai se refletir mais tarde no estoicismo de Epiteto, por exemplo. A Andréia, né, a coragem, deixa de ser uma virtude importante. Ela é importante naquele momento das batalhas, né, no momento de uma antiguidade anterior, né, ou então no momento de guerra mesmo, né, mas na vida, na cidade, né, a virtude guerreira realmente não tem uma importância tão grande quanto as demais, né? Quanto, por exemplo, a civilidade, certo? A hegemonia, né? Capacidade de ter pudor, né? de ser digno, certo? Então, eu gostaria de perguntar isso dentro do contexto de Angola, né? Se vocês têm alguma crise, como no Brasil, em relação à educação, se a educação existe uma concepção que todos concordam quanto à educação e que é aplicada sistematicamente, ou se, como no diálogo Laques, né, as pessoas discutem e ninguém tem a ideia do que fazer, como no Brasil. Sim, não, eu creio que no âmbito da educação, naturalmente nós estamos ainda muito mais atrás que no Brasil. Não só pelo tempo, o tempo, portanto, da conquista da independência, tanto que não passam tantos anos quanto ao Brasil, o que também significa a fragilidade dos recursos humanos, de ainda não ter, portanto, recursos humanos, mas também ter com uma questão de monolítica de ideias. Okay? Quando as ideias não podem ser muito plurais, naturalmente, como é, por exemplo, no caso de Laques, em que nós temos, de certa forma, mesmo se não estão de acordo, mas a apresentação das ideias são plurais, no nosso contexto, muitas das vezes as ideias são monolíticas, que há uma estrutura que pensa que pensa, portanto, a educação, e sabemos que a educação é um problema do Estado, né? Aprendemos isso com Aristóteles, né? O Estado tem a responsabilidade de educar.
Mas quando não há muita abertura para sugestões, naturalmente as boas sugestões, então aí também corremos o risco do fracasso, portanto, da educação. Aqui eu dou aulas há muito tempo e eu recebo os jovens que terminam o médio e que vêm à universidade e têm dificuldades. Porque, portanto, a estrutura que lhes acompanhou, que lhes liberou do médio para a universidade, não foi uma estrutura que teve o trabalho de fiscalizar minuciosamente a liberação. Então, eu creio que desde este ponto de vista deve haver mais abertura para que as pessoas, aqueles que entendem, que se dedicam à educação, porque também aqui, como eu disse na minha intervenção, o grande problema também que temos aqui é que todo mundo pode ser professor. Basta que tenhas licenciatura, mestrado ou doutorado, então todo mundo se sente como capacitado para ser professor. Não há uma formação anterior. Naturalmente, não pode ser só professor quem tem formação de professor. Eu estou a pensar aqui, o professor Dinucci citou há pouco o estoicismo, então estou a pensar, por exemplo, aqui no Sêneca. Sêneca que nos diz, não, o importante não é ler os livros, o importante é ler o livro. Ou seja, que se eu vou ser professor, eu tenho que criar estruturas para poder ser professor. Mas, naturalmente, nós sabemos que a filosofia tem sempre este problema, porque a filosofia vai colocar problemas, vai colocar questões, vai colocar dúvidas, vai colocar desagrado, lá onde a política quer silêncio. Então, daí que há, naturalmente, este tipo de problemas, e estes problemas, naturalmente, têm impacto. Tem impacto onde? Tem impacto aí naquilo que o professor Aldo disse há pouco, na civilidade. Se eu não preparar uma pessoa para ter cultura, então eu não posso esperar, naturalmente, que se eu não preparar a cidade, a sociedade, para ter cultura de dúvidas, não dúvidas no sentido negativo, mas dúvidas de recusar o conformismo. Então, eu posso ter a certeza que tenho uma educação falida, acabada, desastrosa. E, de fato, nós, desde este ponto de vista, também vivemos isso. Quando a gente olha para o tipo de educação, para o tipo de alunos universitários que nós temos, para o tipo de licenciados que nós temos, então nós somos produtos disso. Sempre costumo dar exemplo, porque aqui também dou aulas do seminário do fim do curso. E então, há num curso, curso de saúde, onde, por acaso, não passo, mas não só, entre os cursos também, onde eu passo, há esse tipo de coisa. Uma aluna que terminou o curso de enfermagem escreveu e até fez o favor de me postar ao seu lado e, portanto, agradecendo ao Instituto e tudo mais. Mas ela escreveu, demorou, mas chegou. Finalmente recebi o meu certificado. Escreveu o certificado com um S bem maiúsculo. Mas, repare, ela fecha todo o médio e terminou 4 anos de licenciatura. Escreveu o certificado, que é o bem prestigioso, maior dela, com S. Então, repare, quer dizer que, mesmo estando no superior, a gente não conseguiu corrigir, a gente não conseguiu dirimir todo o fracasso que ela trazia do médio. Mas, muitas das vezes, a questão da monoliticidade não permite que a gente possa ter, que as opiniões neste aspecto possam ser assim, tão divergentes, tão abrangentes, tão culturantes,
porque depois isso sempre tem preço. Mas o trabalho do filósofo é isso. Há uma frase que eu gosto muito de Nietzsche, que diz que o filósofo é um destruidor. Portanto, destruidor no sentido é aquele que sempre vai ver que há algo que a gente pode tentar perceber, tentar melhorar, tentar duvidar, tentar corrigir. Então, desde este ponto de vista, o trabalho do filósofo é um trabalho que dificilmente vai ter uma espécie de beneplácito da questão política, porque sempre vai encontrar sarilhos onde o político acha que é perfeito, é uma espécie da paz estoica, não é? E aí o filósofo sempre vai encontrar que há algo que não está bem. Obrigado. Não, e nós temos exatamente esse mesmo problema aqui. Os alunos chegam na universidade semi-analfabetos, na verdade, né? Eles não receberam o mínimo de educação no básico, né? Gramática, e realmente, nesse sentido, a nossa realidade é idêntica. É lamentável, né? E às vezes a gente vê o aluno entrando no mestrado, ou às vezes até no doutorado com essa mesma deficiência, né? Então, fica difícil você construir uma civilização dessa forma, né? Quando as pessoas não têm acesso, não conseguiram aprender o mínimo dos mínimos, né? Realmente fica difícil. E temos também o mesmo problema de total falta de diálogo com as esferas superiores. Essas políticas educacionais são definidas desde cima, de uma forma totalmente fechada, e são impostas às universidades que não têm nenhum papel a fazer se não seguir. São imposições que vêm de cima. Então, nesse sentido, nossas realidades, infelizmente, são muito próximas. Infelizmente, realmente é o que a gente tem constatado aqui, é o total fracasso do sistema educacional, que se reflete nos números, né, que a gente tem. Vilmar, uma pergunta? Parece que existem dois problemas aí, né, professor Iauro? Existem dois tipos de educação. Essa educação técnica, importante na formação profissional do sujeito, né, contemporâneo, que vai dar ele um certificado, uma habilitação para exercer uma função, e é outro tipo de educação no qual Sócrates vai discutir, no qual Foucault ele vai buscar também para entender a constituição do sujeito, que seria referente ao ethos, né, a ética, a postura ética do sujeito ligada à parresia, né, a essa coragem de verdade, essa coragem de viver essa relação com aquilo que ensina. O verdadeiro mestre, o Foucault, ele vai identificar isso. O verdadeiro filósofo é aquele que faz da própria vida um filosofar, né? Senão a própria filosofia se torna vazia, né? Ela se torna uma teoria vazia, clichês filosóficos, né? E parece que a grande preocupação que o senhor nos trouxe, com Laques e referindo aos pais, é justamente que o sujeito volte a si, né? Numa técnica que o Foucault vai buscar isso também nos antigos, né? Esse voltar-se a si, que ele descubra essa verdade de si relacionado à sociedade que vive, né? Se para os gregos a preocupação era o governo da polis, né? Depois um deslocamento dessa preocupação, o estoicismo ele vai sugerir se voltar-se a si para o próprio cuidado de si, né? Para governar a si mesmo, né? Então, o senhor nos faz pensar muitas questões com a sua fala dentro da nossa atualidade, em relação à própria educação, em relação ao próprio papel da filosofia hoje, né? Que é isso que o senhor disse, a coragem de não se calar diante de um sistema político, a coragem de questionar, de desconstruir, como o senhor mesmo disse, né? Como Nietzsche traz, né? E parece que nós hoje, como pesquisadores de filosofia, encontra esse peso institucional, que o próprio Foucault vai fazer uma crítica, né? Quando ele vai falar da academia, né? E também a questão do papel do filósofo, do professor dentro dessa instituição, né? Sair dos muros da academia, ter essa coragem, né?
E o interessante é que o nosso grupo de pesquisa, com a coordenação do professor Aldo, visa justamente levar o estoicismo, a filosofia, para não só para dentro da academia, mas para fora, né? Assim como o senhor trabalha aí, né, com questões da saúde e do hospital, né, que o senhor disse, né? Senão não faz sentido, a filosofia se torna algo vazio de si, né? O senhor quer falar mais alguma coisa, professor? Não, sim, eu estou perfeitamente de acordo com a leitura, assim, Foucaultiana, e não só, que fizeste, talvez só reforçar esta questão tanto da filosofia, que apesar de muitas circunstâncias a gente pensar que a filosofia não é importante, e esta questão da luta pela afirmação da importância já é antiga, está desde o nascimento da própria filosofia. Mas creio que nós vamos tendo cada vez mais oportunidade de poder, naturalmente, trazer as contribuições da filosofia para a cidade, para que a filosofia não seja só vista como aquele espaço daqueles que só sabem viver da imaginação, de ideias, mas quando a gente se posiciona, por exemplo, aqui recorrendo a Platão, perguntar, como Platão faz, como diz Foucault, quando colocam os próprios responsáveis da decisão sobre a questão da educação, poder ter esta oportunidade de poder perguntar, de poder dizer, pedir que se pronunciem naturalmente sobre a educação. Eu acho que a filosofia não só, e as outras áreas, dos outros ramos de saber, têm esta obrigação para, repito, como diz o professor Aldo, para a gente salvar aquela questão da civilidade. Não podemos ter um mundo que pensa a educação com, naturalmente, analfabetos. Não é possível. A gente pode pensar a educação como um verdadeiro ato de coragem, né? A educação de fato, não essa educação aos moldes estritamente institucionais. Bom, professor, nós tivemos a participação de algumas pessoas ao longo da sua fala. Eu gostaria de apresentar. O Nilton Milanês, ele disse: bom dia, muito produtivo esses encontros e esse intercâmbio. Parabéns aos envolvidos. Bom, o pessoal aí de Angola participando bastante, o Manuel Paulo, né, falando boa tarde de Uambo. Bom, a Silvânia Gil fala super necessária para as reflexões. O Adelino Sajombe, reflexão profunda sobre educação. O Zuíque Boio, doutor Inácio, és a verdadeira razão de que não devemos falar ou saber qualquer que seja a teoria da educação sem antes falarmos ou sabermos alguma coisa sobre filosofia. Bom, o Rui Ribeiro, ele faz uma pergunta. Qual a relação da virtude com o conhecimento? Aí, no caso, eu dou a palavra ao senhor para... Ok. Acho que era isso que eu dizia antes, que se me perguntassem o que era a virtude, e eu não saberia dizer o que é a virtude. Como eu nem sequer sei o que é a virtude, dificilmente eu vou saber qual é a relação que ela pode ter com o conhecimento. Mas eu vou tentar, portanto, responder. Se eu penso a virtude como Sócrates a pensa, não necessariamente como o cristianismo nos ensinou aí a questão do homem virtuoso. Aliás, Foucault trata disso quando trata da questão da parésia, a parésia no sentido, portanto, da igreja, a parésia da alma. E então, quando Foucault fala da escolástica,
Portanto, aqui a questão da paresia da alma, então aí nós veremos que a virtude, neste aspecto do cristianismo, poderia ser neste aspecto da paresia da alma, mas não da paresia da alma como naturalmente Sócrates nos apresenta, porque nós já vimos que Sócrates recusa a ideia da virtude que os generais trouxeram, que era de fama, que era de excelência. Então, a ideia da virtude de Sócrates seria, portanto, aquela de ser boa gente, de ter naturalmente uma boa alma. Então, se eu penso um homem virtuoso, uma senhora virtuosa, desde este ponto de vista, eu pensarei em alguém que é bom, em alguém que é justo, em alguém que é honesto, em alguém que pode reunir consenso naquilo que diz respeito à necessidade da cidade. Ora bem, então, desde este ponto de vista, eu posso olhar da relação da virtude com o conhecimento. Porque o Dr. Rui fala do conhecimento e não da sabedoria. Porque o que estaria muito mais próximo à virtude é a sabedoria. Não necessariamente como é que chama? O conhecimento. Porque o conhecimento o verdadeiro conhecimento aparece sempre no sentido de desmedida, de arrogância, de deselegância. Então, não pode ter uma relação assim muito próxima com a virtude. E, portanto, aí eu diria que a virtude, se tiver que relacionar-se com o conhecimento, estaria para moldar o conhecimento, para tentar levar o conhecimento num sentido melhor, num caminho melhor, numa estrada boa. Agora, se fosse a sabedoria poderia vestir naturalmente a camisola da virtude, assim como, porque também, em última instância, a virtude é sabedoria. Mas a virtude nunca vai poder ser o conhecimento. Porque o conhecimento é sempre aquele que está fora de si, sempre aquele que está no descontrole. Quer quando a gente olha para a história dos mitos, quer sejam eles mitos greco-romanos, egípcios, persas, quer quando a gente olha para os mitos cristãos, os mitos religiosos. Portanto, o conhecimento sempre veio para destabilizar. Repare, a ideia do pecado original nosso, que nós herdamos isso a partir precisamente da desmedida do conhecimento. Então, portanto, não saberia, se eu disser a relação do conhecimento ou da virtude com o conhecimento, eu pensaria, sobretudo, que a virtude está para moldar o conhecimento, está para ajudar a que a gente esteja num caminho melhor. Se fosse a relação da virtude com a sabedoria, então aí há uma fusão. Não, isso era humildemente que eu poderia responder ao professor Rui. Eu gostaria de fazer um comentário também aqui, porque eu estava lendo A Guerra Civil de Júlio César, e tem uma parte muito interessante quando ele chega na Gália, ele cerca a cidade, né? Eu acho que é Farsália, eu não lembro bem, e só que está vindo outro exército galês pela retaguarda dele. Então ele constrói um outro muro para se defender do exército que vinha para tentá-lo atacar por trás. Então ele começa a trabalhar, a combater em duas frentes. E eu me lembrei muito do nosso trabalho como professor de filosofia aqui no Brasil. Eu acho muito semelhante, porque além de você lidar com essa falta de estrutura, com essa educação que é falida, né? Dá para perceber isso, e falha, nós também temos que lidar com o preconceito com a própria disciplina. De você a todo tempo estar se justificando. É como se a gente estivesse combatendo em duas frentes, só que diferente da Gália, esses exércitos daqui se unem, e você tem que realmente
enfrentar isso. Então, a estrutura é ruim, e eu não sei em que medida, eu acho que tem muito a ver, né? Esse preconceito com a disciplina vem dessa falha estrutural educacional que nós temos aqui. Era esse o comentário, realmente, pelo que vocês disseram aí. Obrigado. Obrigado, eu. Bom, professor, o Rui Ribeiro agradeceu aqui no chat, né, pela sua atenção, e ele ainda fez um comentário a respeito daquilo que a gente estava falando das instituições. Não podemos esquecer das metas impostas pelos órgãos oficiais. A questão do produsumo, né, de produzir e consumir, né? Em todas as áreas hoje existe essa obrigatoriedade, né? E a questão essencial a gente deixa passar despercebido, como o senhor mesmo colocou. Bom, a gente está chegando ao fim, né, da conferência com o professor Inácio. As considerações finais, eu quero passar a palavra então para o professor, depois para o professor Aldo e depois para o Joelson, caso tenha ainda mais alguma coisa a colocar. E agradecer também, antes de mais nada, a participação do pessoal no chat, né, que assistiu, que comentou, né, e fez com que essa conferência fosse ainda mais rica, né? Olha, eu só tenho que renovar mais uma vez os agradecimentos, esta oportunidade da aproximação, como eu já disse na vez passada ao Vilmar, pudemos materializar ainda de forma melhor, através de protocolos de cooperação, porque de fato temos cooperação, mas como eu disse, o nosso grande marco de cooperação até agora é a PUC do Rio Grande do Sul. Então, nós também podemos fazer esta cooperação com vocês, e eu seria muito grato, tanto eu disse que tenho este contato com o professor Aldo há mais de 10 anos, então seria para nós muito bom podermos pôr num outro marco descrito esta relação. Depois, como disse na vez passada, e do contato que já enviei, tanto vamos naquilo que eu puder ajudar, aí a gente vai dar nomes, e estes nomes também podem ir dando outros nomes. Tem o professor, que é o decano da Faculdade de Direito, aqui numa província ao lado, o padre Flaviano Cambalo, mas também tem o contato que enviei ontem, que é do professor Carlos Cardoso, que me parece muito importante, porque ele, de fato, desempenhou a função do chefe de departamento da área de ciências sociais no maior organismo de investigação africano, portanto, que está sediado em Dakar. Então, ele seguramente tem muitíssimos contatos que podem fazer com que este projeto possa ainda florescer. Então, seria muito bom tentar entrar em contato com ele, porque ele, de fato, é um peso muito pesado que pode ajudar nomes as pessoas, porque ele desempenhou aquela função mais ou menos 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos. Então, ele conhece todos os meandros, ou pelo menos conhece uma boa parte dos meandros da investigação em África, e pode ajudar muito bem este projeto que é de uma grande valia. Portanto, eu agradeço e tenho toda a disponibilidade para qualquer coisa. A gente vai enviando as pessoas que nos podem verdadeiramente ajudar para que este projeto exploda no bom sentido. Professor Aldo. Obrigado, professor Inácio Valentim, mais uma vez. Realmente foi um grande começo para o projeto. Obrigado para o Vilmar Prata, Joelson Nascimento, que são doutorandos em filosofia, o Joelson pela UFBA e o Vilmar Prata
pela UFES, ambos sob a minha supervisão como orientador. E assim que a gente sair do ar, não sai ainda, Inácio, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da cooperação. Agora que nós temos um mestrado aqui forte, né, a gente pode estabelecer um tratado de cooperação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, muito obrigado novamente. E é exatamente isso que a ideia inicial que eu falei com o Vilmar é essa, né? Que estava você falando muito sobre a África no Brasil, mas não havia o pessoal da África falando, né? Agora temos contato direto, estabelecemos contato, né? E isso é maravilhoso. E isso também é concretização dos ideais de cosmopolitismo estoico, né? E o estabelecimento de laços de amizade e cooperação entre os povos sem interferência, sem esse caráter imperialista que a gente vê hoje em dia, né, que macula todas as possibilidades de interação, né? Então, aqui nós fazemos sem essa pretensão, né, de poder, certo? Mas apenas uma tentativa de estabelecer laços com outros irmãos nossos e irmãs na África, no caso, né? E também no mundo em geral. É isso, muito obrigado. Obrigado, El. Joelson? Oi. Agradecer mais uma vez a disponibilidade e a gentileza do professor Inácio em nos atender e passar um pouco do seu conhecimento, de sua pesquisa. Agradecer também aos docentes do IES-PSN que estão nos assistindo aí. Valeu, pessoal. Obrigado, uma honra tê-los aqui conosco. E vamos passar para a Vilmar para encerrar a transmissão. Certo. Ia falar alguma coisa? Não, agradecer ao pessoal que está acompanhando pelo Facebook também, grandes colaboradores, né? As pessoas que fizeram as perguntas, que participaram. Eu acho que estamos fazendo isso também, isso é uma extensão, né? Nós estamos fazendo para que as pessoas se agreguem, né? Que as pessoas ouçam isso, participem mesmo. Então, acho que o objetivo está sendo realizado. As pessoas estão vindo, estão assistindo, estão comentando. Então, eu acho que é isso muito importante. Isso aqui não é um clube, não é fechado, onde a gente está discutindo entre si apenas por pura vaidade, né? Nós queremos passar isso para as pessoas mesmo. Queria agradecer a todos aqui. Vilmar, o grupo de pesquisa, o Pórtico de Epiteto, o GT, a página do Estoicismo Artesanal, que está sendo de uma importância incrível para a divulgação do nosso trabalho. E é isso. Obrigado. Bom, eu então vou encerrar agradecendo novamente aos participantes, especial ao professor Inácio, agradecer também em especial ao professor Aldo, né, que é o nosso orientador, e ele teve essa ideia, na verdade, partiu dele, e ele pensou e ele permitiu que a gente trabalhasse de maneira livre. Então, isso hoje, para a gente que está nesse processo de pesquisa, é um privilégio, né? Então, muito obrigado ao Aldo, ao Joelson, aos meus outros colegas. Sim, é um doutorado especial que estamos fazendo, né? Estamos fazendo um doutorado... Da realização, eu só tive uma ideia, né? Mas a ideia posta em prática foi o Joelson e o Vilmar, né? Que acrescentaram todo o resto e tornaram isso uma realidade. Parabéns a vocês também por isso. E se aos nossos colegas também, né, do projeto, do grupo de pesquisa Viva Vox, do Pórtico. Então, só o Lordino, ele perguntou aqui, e deve ser também a dúvida de todo mundo, obrigado pelo tema e gostaria de saber quando é que será o próximo encontro e o tema que vai se abordar. Então, Lordino, e também para todas as pessoas, nós pretendemos fazer esse encontro, a princípio, mensal. Porém, a gente depende da disponibilidade sempre do convidado ou da convidada. Então, assim que a gente tiver definido direitinho, o professor Inácio já passou alguns nomes, passou um nome especial para a gente entrar em contato, nós vamos começar a divulgar na página do Estoicismo Artesanal, no Instagram e no Facebook,
tanto o convidado como as datas e o tema da palestra e a entrevista. Ok? Então, eu peço a gentileza que sigam nós lá no Instagram, Estoicismo Artesanal, e a página aqui do Facebook também. Assim que a gente tiver, né, a gente vai estar divulgando. Além de outros projetos também que a gente tem, que o Grupo Viva Vox tem encaminhado, e que a gente está sempre divulgando lá também, né? Para quem quiser participar também, né? Seria isso. Muito obrigado pela participação de todos. E vai nos acompanhando. Qualquer dúvida pode chamar no privado, tanto no Instagram e no Facebook, que a gente vai estar disponível sempre para poder atender e responder, né? E quanto mais colaboradores e pessoas que queiram participar, sempre será muito bem convidado. Muito bem-vindo, aliás. Então, a partir de agora, estamos encerrando aqui a transmissão via Facebook.